14 horas e 57 minutos em São Carlos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br e muito boa tarde para você que nos acompanha também ao vivo pelas redes sociais, o Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 6 de julho de 2017 em São Carlos, agora 24 graus. Tá esquentando, mas daqui a pouco vai esfriar de novo. Mas hoje nós estamos muito bem acompanhados aqui com o nosso jornalista Luiz Gustavo e com a Regina, que está aqui hoje para serem entrevistada. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos ligados aqui na Rádio Sanca, pela radiosanca.com.br e também pelo Facebook. Obrigado mais uma vez, Regina, pela presença, tá bom? É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Vamos falar um pouquinho de coisa boa aí na parte judiciária, né, Regina? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. É algo novo, né? Mesmo que esteja aí desde março, né? Mas é uma novidade que de repente muita gente não sabe, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas saberem um pouquinho mais de leis, até para, se não tem uma opção, vamos pela outra, né, Regina? Exatamente. Bom, vamos começar o nosso resenha, então, falando um pouquinho dessa lei nova que veio, dessa corte de mediação de arbitragem, né? Então, conta um pouquinho quando ela chegou, quando ela começou a ser vigente e pode falar também um pouquinho da lei, Regina. Fica à vontade, é um prazer. Bom, inicialmente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Vamos tentar esclarecer um pouquinho o que é essa nova lei de arbitragem. Ela não é tão nova assim. É a lei 9.307 de 1996. Então, na verdade, ela já está com 20 anos. 20 anos. Está com a minha idade. Mas acontece que ela está entrando em vigor agora mais por questão de uma troca de cultura. A lei mais recente, que é a lei 13.129 de 2015, ela veio alterar a lei de arbitragem, que foi a primeira que eu já citei. Okay. Em seguida, nós temos a lei 13.140 também de 2015, que admite a lei de arbitragem para a administração pública. Tá certo. Então, todos aqueles princípios normais da administração pública agora podem ser alterados pela existência dessa última lei aqui. Tá. E, finalmente, a lei 13.105, também de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, que abraçou essa legislação toda da lei de mediação e arbitragem. Tudo isso com fundamento na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que cuida da justiça no Brasil todo. Que é o CNJ, na verdade. Que é o CNJ, né? Exato. Tá. E você falou na questão de mudança de cultura, né? Por que isso, na verdade, não é que em outros lugares já existem, né, Regina? Mas Estado de São Paulo, Brasil, né? Mas assim, essa mudança de cultura veio, né? Deu certo de vir agora, exatamente, de março, porque né? essa resolução 125 do CNJ que cuida disso, porque tem vários países fora daqui do Brasil que já usam a lei de mediação e arbitragem, principalmente no comércio, há 100 anos, há 75 anos. Temos a Noruega, Estados Unidos, a França, a Inglaterra principalmente, na Austrália. E, então, em questão de resolução de conflitos, o Brasil estava extremamente atrasado. E agora já temos várias câmaras de mediação e nós aqui, alguns advogados em São Carlos, resolvemos oferecer esse produto para a sociedade, desde que se trate de direito disponível. Então, nos conte um pouquinho como é que funciona, porque ela tem algumas etapas, né, Regina? Então, conte para nós, a todos ligados aqui na Rádio Sanca, como é que funciona, porque ela tem 3 etapas, né? Tem a questão da conciliação, tem a questão do árbitro mesmo no final. Então, fale pra gente um pouquinho o que é essa Corte de Mediação e Arbitragem. A Corte de Mediação ela é formada com 3 figuras. A primeira figura é o do conciliador, que temos também no juizado civil. A segunda figura é o mediador, que já tem técnicas para fazer as partes chegarem a um acordo. E, finalmente, temos a figura do árbitro.
Nos 3 casos, para essas 3 figuras, as partes delegam poderes para que o árbitro possa tomar uma decisão. Por isso é irrecorrível. Quando as partes delegam esse poder, quer dizer, é uma autonomia de vontade do cidadão, da parte que está interessada em resolver um conflito. Sendo assim, ele vai ter que aceitar a decisão do árbitro, e é só nesse caso que a decisão é tomada por um terceiro. Na mediação e na conciliação, a decisão sempre é tomada pelas 2 partes. Você disse em off, antes de entrar no ar, viu, Ivan, que na verdade é uma opção ao judiciário. Então, por exemplo, é um conflito de repente entre compra e venda, por exemplo, de automóvel. Às vezes você compra, acontece algum problema, você, ao invés de ir até o judiciário, você tem a opção da corte, não é isso? Exatamente. Que se resolve um pouco até mais rápido, né? Muito você mais até rápido, disse uma coisa muito importante, rápido, que acaba desentupindo o fórum, né? Porque o fórum está cheio de processo, né? Então, assim, é uma opção a mais. Quais são as outras opções, Regina? Por exemplo, eu citei aqui a questão de compra e venda de automóveis, mas no que se engloba? Aonde que a corte entra, por exemplo, em brigas de marido e mulher, enfim, qual que é o cronograma disso? É sempre voltada para o direito disponível. O que é o direito disponível? É aquilo que pode estar no comércio, não só aqui no comércio de compra e venda de casa, coisa assim, mas um direito que você tem, que você pode dispor daquele direito. Então, por exemplo, um caso de divórcio com filhos menores, isso nós não podemos atender, porque o bem da criança, quem cuida do bem-estar da criança é o Estado. Então não se pode abrir mão do Estado proteger a criança, nem que os pais queiram. A menos sim que seja alguma coisa boa, protetora para a criança, que os pais cheguem a um acordo. Então pode-se usar a Câmara, mas depois vai ser homologado pelo juiz. Agora, no caso de uma compra e venda onde existe um contrato, pode ser de automóvel, pode ser imobiliário, o que você tiver no comércio, você pode sim buscar a nossa Corte de Mediação e Arbitragem e sair com um acordo ou com uma sentença arbitral. Mas, por exemplo, eu tenho um problema, comprei um imóvel, estou tendo lá, por exemplo, eles falaram que vão entregar num prazo, por exemplo, não entregam nesse prazo, porque na verdade no contrato tem aqueles 120 dias, de repente a mais do que a data, geralmente de imóvel que está começando na planta, né? Eles colocam uma data, porém eles dão aquele 120 maior, a mais, por causa de chuva, ou alguns, né, esses problemas que acontecem. Por causa de construção, você está dizendo, isso, né? Isso, por exemplo, qualquer residencial ou compro na planta, eles não obedecem essa data, de repente eu, Gustavo, vou procurar, na verdade, a princípio um advogado ou uma advogada, né? Claro. Então, na verdade, eu, ao invés de procurar um advogado, eu vou até a corte, é isso? É uma equipe. Você pode ir até a corte e deve ir até a corte com o seu próprio advogado. A corte não substitui de jeito nenhum os advogados, nem a profissão advocatícia. O que você pode, o seu advogado, sim, vai buscar a corte para a resolução do conflito, ao invés de buscar o fórum para que um juiz, depois de quantos anos de demanda, possa, sim, tomar uma decisão no litígio. Mas, por exemplo, eu vou com o meu advogado, procuro a corte, tá certo? Qual é o primeiro passo que a corte vai, ou que a equipe, na verdade, vai ser tomada? Procura a outra parte, tenta fazer uma reunião entre essas partes? Como é que funciona isso aí? O procedimento é assim, a parte que está insatisfeita com o seu advogado procura a corte e expõe o caso. Daí para frente, a corte vai fazer uma notificação para outra parte vir até aqui, conversar e perguntar se tem algum interesse em resolver amigavelmente.
ao invés de ir no judiciário e esperar anos e anos e anos. E, eventualmente, até receber uma sentença que não te satisfaça. E aí você vai ser obrigado a recorrer dessa sentença. Na corte de mediação, não. Nós fazemos todo esse procedimento, nós fazemos porque assim a lei manda, não é decisão de cada um de nós. E você tem um prazo máximo de 6 meses para obter uma sentença. Que ótimo. Mas esse prazo pode ser diminuído, pode ser resolvido antes. Resolvido em 15 dias. Nossa, que maravilha. Desde que as partes falam, eu quero minha sentença em 30 dias. Pronto. O seu problema vai estar resolvido em 30 dias. Nossa, no âmbito judiciário, né, Ivan, isso é um sonho, né? Resolver um problema em 15, 20 dias, 30 que seja, né? Ou até em 6 meses, né? É muito isso pouco. Isso é um sonho, né, Ivan? Mas é irrecorrível, como a senhora disse, não é isso? É irrecorrível porque quando você escolhe o árbitro, que você mesmo pode escolher, você vai lá na lista que nós temos de pessoas parceiras ou os nossos advogados, e você e a outra parte vão eleger. Queremos, por exemplo, que o Luiz Gustavo seja o nosso árbitro. Árbitro, para lembrar, é um juiz. O árbitro Perfeito. é o juiz. É o juiz, tá? É o juiz de direito, é isso. Então, uma vez que vocês elegem aquele árbitro, você está delegando poderes para ele. Sim. A hora que você delega, você é obrigado a aceitar a sentença. Mas você não pode recorrer. É uma coisa, ó, não é fácil não. Porque, por exemplo, a gente sempre acha que está certo na situação. Claro. Sempre acha. As duas Não partes. é assim, e a outra pessoa acha que está certo também. Aí eu pego o meu advogado e recorro A corte. à corte. Aí chego lá, escolho o juiz, dá tudo certo. Ah. Aí eu perco. Não, você não vai perder. Aí se eu perder, eu não você- posso recorrer mais, não, você é? não vai, porque você não vai perder. Você vai fazer um acordo. Ah, Fazer um bom. acordo é diferente de perder ou Ah, ganhar. agora eu tô entendendo. Agora Aí eu tô que entendendo. vem aquela resolução do CNJ, Entendi. que é uma nova filosofia no mercado. Vamos trocar, só para esclarecer, Sim. vamos trocar nossa cultura de litigiosidade, Onde um ganha e o outro perde. exatamente, Uhum. por um acordo acordo. construído Entendi. pelas partes. Entendi. Mas se a pessoa, se um dos dois não quiser o acordo, aí pode ir para a justiça. Pode ir para a justiça. Ah, entendi. Se não houver acordo, se as pessoas, antes disso, se as pessoas não quiserem usar a corte de mediação e arbitragem, elas podem ir na justiça. Mas uma vez que elas assinem um compromisso, que se chama cláusula compromissória, de que você vai fazer uso dessa nova legislação, então você perde o direito de recorrer. Quando delega para o juiz, Para o né? juiz. Por exemplo, não houve acordo entre vocês e foi delegado ao juiz, Árbitro. ao árbitro, desculpa, tomar a decisão, é aí que não pode Irrecorrível. irrecorrível, na verdade. Né? Entendi. Então, tenta-se fazer ao máximo, né, Regina, para Sim, poder sim. sair dali com um acordo, vamos dizer assim, que hoje em dia... Então, né? quem vai fazer o acordo? Inicialmente, o conciliador. Ah, Se ele não conseguir, tem a figura do mediador que possui, ele é capacitado. e qual a diferença, Regina, principal entre os dois? Entre o conciliador e o mediador? O mediador está mais focado em fazer que as partes, que uma parte entenda o ponto de vista da outra parte. Vamos dizer assim, simplificando, o mediador seria aquela turma, deixa disso, não vamos brigar, né? Aquele, Tá. Enquanto o mediador O tem... conciliador. O mediador agora tem técnicas Tá. para induzir a você ao entendimento do ponto de vista da outra parte. Ele Entendi. não interfere na ação. Ele Perfeito. não interfere no acordo. Mas ele, com técnicas, capacitação específica para isso, Tá. ele faz você entender o ponto de vista da outra parte. O conciliador é aquele que quer um cafezinho, uma bolachinha, né? Não é isso, Regina? É mais ou menos isso. E o né? mediador... Já tem mais E o técnica. mediador vai fazer com que... Vai explicar para o outro a questão de se entender essa parte mais técnica para tentar chegar... Para que as duas partes entendam cheguem num um acordo. acordo.
Tá. Então, também aí não tem razão de ter um recurso. Por quê? Porque as duas partes, elas acordaram entre elas num acordo. Não teve interferência de ninguém. Então, se elas resolveram ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali, ganhar um pouco aqui, ganhar um pouco lá, é vontade delas, autonomia da vontade delas. Elas negociaram entre si o melhor, a melhor solução. Só chega no árbitro se não houve um acordo entre os dois. Aí vai para o árbitro e o árbitro acaba decidindo e aí é irrecorrível, é isso? Ou também, quando vai até o árbitro, em geral, é porque precisa de uma perícia, é porque é uma situação um pouco mais difícil. Vamos supor, uma casa caiu. Ou como você, né? Uma casa caiu. Você precisa daí de um laudo de um engenheiro. Você não pode abrir mão disso daí. Então, em causas mais complexas, que você vai usar a arbitragem. E vamos falar em vantagem, Regina. Por exemplo, quais são as principais vantagens que quem procura a corte, além dos 6 meses, né? Obviamente que sai rápido, porque acho que isso é a principal, né, vantagem essa, primeira, né? O tempo. A primeira razão é a celeridade. Está previsto lá na lei que tem que ser tem que haver um acordo ou uma sentença em até 6 meses. Mas, como o CNJ prevê a autonomia da vontade, esse prazo pode ser antecipado ou postergado, dependendo de cada caso. Tá. No caso que precisa, por exemplo, da perícia, por exemplo, uma demora perícia, de um mais. parecer, alguma coisa assim, demora, que aí você vai ter que chamar outros profissionais para atuarem. Tá. E o segundo ponto muito importante é a confidencialidade. Então, tudo aquilo que for discutido durante a negociação é confidencial. Nenhuma parte pode usar na justiça ou fora da justiça contra aquilo que foi dito. Então, se você falou alguma coisa do seu problema com o Luiz, por exemplo, vai ficar só dentro aqui da conversação. E além disso, também é o nome da empresa, não só os termos da discussão, mas fica protegido o nome da empresa. Se o Luiz, por exemplo, for um cirurgião plástico e o cliente dele não gostou, por algum motivo, teve algum erro médico ou qualquer coisa assim, ou erro de engenharia, isso vai ser confidencial. Então você não vai ter o seu nome exposto e você não vai ter o seu nome divulgado na justiça, no jornal ou em outras formas. Então, a confidencialidade e a celeridade são duas coisas que não existem na justiça normal. Regina, na sua opinião, né, você acha que a população em si conhece a corte? Não conhece. Não conhece, não. Né? A intenção é ajudar a divulgar. A divulgar, porque as pessoas, poucos advogados conhecem, na verdade. Ou seja, nem o advogado, muitos não conhecem, então a população muito menos. A população muito menos. Então a ideia é divulgar para que os advogados tragam seus clientes ou seus casos até a corte, para conseguir uma resolução mais rápida. Porque Sim. no fórum pode demorar qualquer coisa no JEC, que é o Juizado Especial Cível, que facilmente seria resolvido em 1 ano, pela lei, ele vai de 3 a 4 anos tranquilamente. Podemos dizer que esse processo, não que seja igual, mas que seja parecido com a época não sei se o Ivan já ouviu falar, tinha o famoso juiz classista, né? Que na verdade havia um ambiente onde tinha as partes e o juiz classista tentava fazer com que essas partes entrassem num acordo, né? Antes de entrar, de repente, ou no judiciário, ou algum, né, que levasse anos, né? É alguma mais coisa ou menos um pouco parecido. similar. Tá. É uma coisa similar. Só que moderna. Só Agora que mais moderno, com técnicas que são ditadas pela legislação atual, seguindo modelos de vários países que já trabalham com a mediação e arbitragem há muitos e muitos, 70 anos, vamos falar como média.
E a expectativa é positiva? Desculpa, Ivan. Não, que no caso esses países devem usar muito isso, né? Sim, principalmente nos casos de comércio exterior. Então, se temos aqui no Brasil um exportador de carne, por exemplo, e estragou no meio do caminho, o navio afundou, seja o que for, como vamos resolver esse problema de importação e exportação? Sempre usados na Câmara de mediação, de arbitragem, mediação internacional. Existem várias. Inclusive no Mercosul. Legal. É importante, a Argentina, Sim. Uruguai, essas, né? Acho que a Colômbia faz parte do Mercosul. Acho que é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, acho que Colômbia também. Então tá aqui pertinho, né? Sim, na verdade, está aqui do lado. Existe uma corte de mediação internacional no Mercosul. Para o Mercosul, só para esses Ótimo. problemas envolvendo importação e exportação Mercosul. E a expectativa é positiva, né, Regina? Porque, na verdade, para se começar um trabalho como esse, de repente tem que vestir a camisa, porque a maioria não conhece, né, como o Ivan disse, né, e fazer com que as perspectivas se tornem as maiores possíveis, né, Regina? Sim, com certeza. Eu acho que a população vai ficar muito, muito melhor atendida depois que conhecer e passar a usar. Na verdade, a Corte de Mediação, ela a nossa em especial, ela é voltada para empresários. Então, se existe uma briga de vizinhos porque caiu o muro, não sei o que, claro, podemos resolver isso daí desde que eles queiram. Mas existem alguns impedimentos em relação a usar a Corte de Arbitragem no fórum. Porque aí, a questão de impedimento, se um advogado for ajudar um juiz, digamos assim, aí depois ele fica impedido, todos os outros advogados da Corte de Mediação ficam impedidos de trabalhar naquela vara. Então é uma coisa que não ajuda muito a Corte, né? E a Corte tem em todos os municípios desse país? Como que é? Não, existem algumas cortes. Aqui perto eu sei que tem, em Ribeirão Preto, acho que tem 2 cortes. Em Rio Claro parece que tem, em Limeira não sei. Mas nós temos... Não. Tem uma assim em Araraquara. Então não é todo lugar que tem? Não, porque justamente porque é uma coisa nova, tem pouca gente se dispondo. Quanto tempo tem, Regina? A nossa corte foi instalada em final de fevereiro. Poxa, novinha. Ela tem 20 anos pela legislação, né, que é de 96, porém aqui, né, em São Carlos, ela é nova, né, desde março. Abril, maio, junho, 4 meses. Olha só. Recém-nascida, né? Recém-nascida. Uma coisa muito importante a todos ligados, né? Nós falamos, na verdade, das vantagens e da questão do tempo, né? Que é muito mais rápido que a questão do fórum, né? E uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo pensa um pouco hoje em dia é custo, Regina. Então, a gente fala nessa questão do processo, quando a gente vai para o fórum, o processo vai anos, né? E nesse período existe um gasto para quem entrou, já paga advogado, paga honorários, enfim, tem que tirar xerox daqui, enfim, tem um custo. Na corte, o custo é menor, é maior, porque é muito importante quando a gente fala de dinheiro, né? Então, hoje em dia, né? Então a gente tem que mostrar as vantagens, obviamente, que é esse processo, porém, essa vantagem também tem que ser, às vezes, vinda da parte de custeio também. Como é que funciona essa parte, Regina? Naturalmente, a Corte tem uma tabela de honorários. Existem 2 procedimentos. Primeiro, para você pedir que a Corte resolva o seu problema e a Corte vai, então, notificar a outra parte, esse primeiro passo é um registro. Esse registro tem um custo muito baixo, bem baixinho mesmo. A partir daí, se a outra parte quiser negociar, fazer uma negociação, e dentro da Corte temos sim uma tabela de honorários que ela é caso a caso, porque os casos mais complexos custam mais caro. E os mais baratos, existe uma tabela mínima, mais ou menos aproximada com a hora de trabalho da própria OAB, que é o custo da hora do advocatícia, né? E daí para cima, também
temos a facilidade de chamar árbitros que sejam de acordo com a vontade das partes. Esses árbitros vão, ou peritos, digamos assim, eles vão ter o custo deles. Mas se você calcular o custo, o benefício de custo e tempo, Sim. eu acho que você sai ganhando usando a corte. Regina, se eu tiver um atrito, por exemplo, com o Gustavo aí, né, comercialmente falando, e aí eu entro na corte, vocês vão até ele para ver se vai ter o acordo. Isso. Se ele fala, não quero saber, então eu já não participo mais da corte, eu já tenho que ir pro fórum. Aí você deu o caminho, seria ir para o fórum mesmo. Entendi. Porque a corte não pode, justamente porque a autonomia da vontade. Uhum. Então a corte não tem nenhum poder de coação. Então eu não posso obrigar o Luiz Gustavo a aceitar um acordo pela corte. Você sabe que existe briga de marido e mulher, Sim. né? De repente eles voltam, né? Eles brigam, depois eles voltam, né? Assim. Então vamos supor que acontecesse comercialmente falando, né? Não, vamos acertar, vamos fazer o acordo, tá tudo certo. Aí na frente do árbitro, para dar a decisão, um dá para trás. Pode? Não, não pode. Já acertou, tá certo. Não tem conversa. O poder tá delegado. Porque tem gente que é assim. Ah, tem. No fórum mesmo, você é advogada? Sou advogada. Então você sabe como que é. Isso acontece muito, né? Muito. Sim. O pessoal muda de ideia assim como se muda de Então eu não sei não se o povo vai procurar a corte, hein? Esse povo brasileiro é duro. O povo é brasileiro. Por isso que nós voltamos nosso trabalho mais para empresários, que são pessoas que entendem o benefício e o custo dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, vamos fazer negócio, vamos fazer produção, não vamos ficar com disque, porque aí ninguém ganha nada. É verdade. Vai se arrastando a coisa e então vai no judiciário que vai se arrastar de qualquer jeito e pronto. Agora, quem estiver buscando solução, as duas partes, né? Que quiserem solução, procurem a corte, que é muito melhor do que buscar o judiciário. Regina, se eu tiver um problema com o poder público, dá também para entrar na corte? Dá sim, aqui está a legislação que eu te disse. A Lei 13.140 de 2015, ela permite que a administração pública faça uso da corte. O que, teoricamente, se a parte é capaz de contratar, que é o Estado, se o Estado pode contratar, pode fazer uma licitação, pode qualquer coisa pública, ele também pode usar a corte. Isso ainda está um pouco polêmico, mas já tem muitos casos que são resolvidos através da Corte de Mediação e Arbitragem. Eu entrando contra o poder público também. Não só ele, o poder público contra mim. Exatamente, para as duas partes. Sempre a autonomia de vontade das duas partes. Porque às vezes tem algum problema com o poder público aí, não sei, reaver um imóvel, não sei o que é, né? Que eu posso entrar e aí, como é mais rápido, né? Sim. a corte entra em contato com, vamos supor que fosse a prefeitura, com a prefeitura e tenta ter um acordo. Desde que a prefeitura esteja trabalhando com você ou negociando com você algum direito disponível da prefeitura. Então, por exemplo, se a prefeitura comprou a sua casa porque teve interesse em fazer uma obra lá, então, se é negociável isso, sim, pode usar a corte. A prefeitura de São Carlos pode usar a corte. Entendi, bacana, isso é bacana. Muito legal, hein? Pode falar isso. Outra coisa que está um pouco polêmico ainda, é aceito em alguns lugares, outros não, é dentro da área trabalhista. O Ministério do Trabalho, dependendo do juiz do trabalho, alguns aceitam que o empregador e o empregado façam uma negociação dentro de uma corte de arbitragem. Outros não. Ainda é uma questão polêmica. Isso eles vão chegar na conclusão algum dia de que é melhor você usar a corte de arbitragem. Mas ainda é polêmico.
vai demorar um tempo ainda até com que isso se fortaleça, né, vamos dizer assim. Porque a legislação, a CLT, protege o empregado. Mas qual a reforma agora? A reforma trabalhista agora? Então, eu não sou a advogada apropriada para falar de direito do trabalho, que não é bem a minha área, mas o que acontece é que a lei protege o empregado. Agora, se o empregador quiser fazer um acordo com o empregado, digamos, eu pago isso, mas não pago férias. Não pode, isso não pode acontecer, porque as férias são um direito do empregado e o advogado não pode abrir mão desse direito. Sim. Então, esse tipo de negociação não pode haver. Essa polêmica que está existindo ainda. Exatamente. O que acontece? O empregador tem que pagar tudo que a lei manda. Agora, se além disso houver algum tipo de indenização por 30 anos de serviços e não sei o quê, esse valor extraordinário sim pode ser negociado. Hoje em dia, existem algumas pessoas que fazem um acordo com o empregador, faz o acordo, dá tudo certo, aquele negócio dos 40%, que todo mundo sabe e tal, tudo certo. Perante o juiz, assina tudo, depois, não sei se o advogado ou se alguém vai na cabeça da pessoa, fala assim, vai lá na justiça que você tem direito. E vai na justiça que tem direito. Agora, com a nova reforma trabalhista, já vai valer como lei o acordo. Isso não está na lei mesmo, bendito do acordo, não é? E agora, valendo na lei, a corte entrando no negócio, eu acho que vai ficar bacana. Eu acredito que essas mudanças serão benéficas no futuro. Eu acho também. E aí com a corte também, melhor ainda. Eu acho que temos que esperar para ver. Hoje em dia é um pouco prematuro dizer como é que as coisas serão. A senhora não acha que existem alguns juízes, ou até mesmo advogados, que são conservadores? O que eu quero dizer com isso? Continua do jeito que tá bom, que esse negócio de corte aí não vai virar nada, que não sei o que. Exemplo, tá? Tô dando exemplo. Você não acha que pode acontecer isso? Eu acho sim que isso está acontecendo, não pode acontecer, já está acontecendo, justamente por falta de conhecimento. Sim. A hora que esses advogados ou essas outras pessoas souberem o benefício que isso traz, com certeza eles vão preferir o uso da corte de mediação. Até porque nos países de primeiro mundo, que você tocou no assunto, nos Estados Unidos, Europa, né? Acho que no começo também, mesmo lá sendo o primeiro mundo e aqui terceiro, vamos dizer assim, acho que no começo lá também foi difícil, né? Também deve ter tido esses juízes e advogados conservadores que tentaram fazer com que não acontecesse, né? E aí a coisa foi tomando conhecimento lá e hoje é muito mais vista lá do que aqui, né, Regina? Por isso que o que interessa para a corte de mediação e o que essa legislação aqui cuida é do direito disponível. É só aquilo que você pode dispor. Que você não pode dispor, continua dentro da justiça. Mas se você pode fazer uma negociação com o Luiz Gustavo, para que ir até a justiça? Sim. Realmente desafoga o fórum, porque um monte de processo que tem no fórum que vai anos, né, até ser julgado, poxa, desafoga lá, é um benefício, né? E quanto custa um juiz para a sociedade? É uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa altamente estudada, com uma experiência enorme, e ele vai ficar cuidando de casos de briga de galinha? É verdade. Então ele tem que cuidar dos casos que compete a ele cuidar. O direito disponível nós podemos cuidar. Que bom. Regina, você falou que na verdade é um membro, né? Acho que é uma equipe, né? Gostaria que você até comentasse, né, quem faz parte dessa equipe, né? Eu acho que é muito importante isso, porque não é só você, eu acho que tem todo um aparato por trás disso, né? Então eu gostaria que você falasse de repente o nome das pessoas, quem que trabalha com o que dentro dessa equipe, que eu acho que é muito importante. Só não pode esquecer de ninguém, senão eu vou falar, hein? De jeito nenhum. Não, nós somos em 5 advogados. Inicialmente nós temos a Nadir Godoy, que é da área da família, da direito civil, sócia da Sônia Petrino,
que é uma advogada também da área civil e trabalhista. As duas têm muitos anos de formada, inclusive tem duas graduações e experiência também como voluntárias no Juizado Especial Civil, como eu também tenho. Depois nós temos a Maria de Fátima Cabral Dorice, que é uma advogada trabalhista aqui na cidade, de renome dentro da área trabalhista, também tem duas graduações e também foi voluntária, acho que 5 anos, no Juizado Especial Civil. E por último, o Paulo Diniz, que também está terminando agora uma pós-graduação, não sei se um mestrado, alguma coisa assim, pela GV. Ele já tem algumas especializações pela GV, pela USP, e está terminando mais uma. E tem eu que sou mais da área ambiental e que também com pós-graduação em gerenciamento ambiental e conto com 13 anos de experiência como voluntária lá no Juizado Especial Civil. Bacana. Tem mais mulher que homem, você viu? É. Tem um homem só, né? 4 mulheres para um homem. Coitado, vai apanhar, vai entrar na corte. Ele vai pedir, né? Vai tomar um safanão dessas mulheres lá e vai procurar a corte, né? Não é assim? Ele mesmo vai fazer usufruto, né? Mas, Regina, assim, tem alguma coisa que a gente não comentou, que você gostaria de ressaltar, né? Porque a gente falou de um modo geral, mas tem aquele detalhe que você acha que você é primordial falar. Acho que isso é muito importante. Eu acho que é só reiterar aquilo que nós já conversamos antes. A celeridade para obter a solução do conflito e a confidencialidade. Eu acho que esses são os 2 pontos muito importantes, muito vantajosos que uma corte pode oferecer em relação à solução de um litígio na justiça. Se eu quiser procurar a corte, o que eu faço? Você tem os nossos telefones, você pode entrar no site www.cortesaocarlos.com.br. Lá tem um formulário de contato e tem o telefone de cada um desses advogados que eu citei para você. Se você quiser passar o seu, fique à vontade. Senão... Eu vou passar o meu porque eu não tenho aqui de cor o telefone de todos os outros. Mas o meu celular é 16 99179 0404. Repete o site e o telefone novamente, por favor. cortesaocarlos.com.br e o telefone 99179 0404. Beleza, muito obrigado. Agradeço muito a tua presença. Gostei muito de você. Uma conversa boa. Dá uma olhada, já são 40 minutos que estamos aqui batendo papo. Nossa, eu consegui falar 40 Você viu? minutos. Você não lembra dela, Ivan? Você não lembra dela? Não estou lembrando dela. Onde que nós fomos no final de semana passado? Nós fomos na feijoada. Você estava lá? É ela que me procurou no cartãozinho na mesa. Então, foi eu muito vi o legal. cartãozinho de vocês, estava lá na mesa e eu fui atrás. Me achou lá e, né? Então, a gente Bacana. trouxe, legal. Gostei muito. Um papo gostoso, do qual o nosso público vai entender. Porque às vezes vem algumas pessoas aqui que começam a falar difícil, enrolado, não entende nada. Falou muito bacana, muito legal, um linguajar bem simples para que todo mundo entenda o que é a corte. Então eu quero te agradecer e dizer que os microfones da Rádio Sanca sempre estarão abertos. Tem um motivo novo? Vem aqui, fala conosco. A reforma trabalhista passou, vocês entenderam o que precisa, vem aqui para que o povo possa entender, né? Os juízes começaram a falar, não, vamos colocar a corte no negócio aí no Ministério do Trabalho aí. Que bacana. Ótimo. Vem aqui que a gente está à disposição para que a gente possa esclarecer tantas pessoas aqui que entraram, Nelson Hilário, Sônia Cardoso, Antônio Alfaro, Leonor Borelli, Mauro Luiz Moraes, Bertinho da Basque, muito tempo, que é lá que ele trabalha lá na Santa Casa, lá, Neide Martins, enfim, muita gente aqui conosco. Eu tenho que agradecer você que nos ouviu, nos assistiu e
está conosco na internet também. E muito obrigado a você. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo interesse. Que isso. Lembrando, só para finalizar, que esse vídeo, né, Ivan? Conclua, por favor, que esse vídeo... Esse vídeo aqui em 15 minutos estará salvo, já está ao vivo na rede social, mas estará salvo também no nosso site radiosanca.com.br e também no YouTube daqui 15 minutos. Tá e bom? a matéria, Ótimo. obviamente depois farei uma matéria que estará disponível também no site da radiosanca.com.br. Regina, em nome do Ivan, em nome da rádio, quero aqui agradecer demais a sua presença. Faço minhas as palavras do Ivan, microfones da rádio sempre abertos, e vai ser sempre um prazer recebê-la aqui, tá bom? Muito obrigada. Imagina. Deus abençoe a todos, muito obrigado. E às 17 horas estaremos ao vivo aqui com o Happy Hour da Notícia, para que você fique muito bem informado no seu final de tarde. Rádio Sanca e você, juntos na web. Tchau, gente.